Olá, pessoal. Eu sou Carla Fiais, professora da disciplina Fundamentos dos Processos de Ensino e Aprendizagem do Unifasb. Hoje nós vamos falar sobre aprendizagem e memória. Falar de memória, né, é um assunto muito importante, muito extenso também, porque a gente pode encontrar o termo memória em várias áreas diferentes. É um assunto que chama muita atenção, por diversos motivos. Inclusive, a gente vê, né, a utilização hoje em dia cada vez mais presente dentro da área computacional, né, falando da parte da memória de computador e dos usos, etc. Né? Mas, assim, dentro da psicologia, a memória é considerada um dos grandes processos psicológicos, né, que distinguem a gente, pelo menos a memória consciente, né, intencional, ela é diferenciada, né, da memória que está presente em outros animais. Então, é considerado um dos processos psicológicos mais importantes para o ser humano, porque ela nos auxilia, né, ajuda a construir quem somos, né, nossa história. Então, a memória ela se refere a essa capacidade que a gente tem de armazenar, né, uma informação e depois ser capaz de trazer ela de volta, né, para o presente, de trazer ela para a constituição mesmo, né, de quem nós somos. E assim, de certa forma, também, quando a gente fala de memória, ela vai nos auxiliar no dia a dia, né? A gente pode falar até que ela ajuda na nossa sobrevivência, né? Então, essa capacidade que a gente tem hoje em dia de memória, do jeito que ela é diferente da que está presente em outros animais, né? Essa memória que é consciente, que é intencional, que a gente utiliza de vários recursos, inclusive para aumentar essa capacidade, né? Então, quando às vezes a gente fala assim de memória, a gente sabe que a memória está presente, né, em diversos outros animais, mas a gente consegue, como ser humano, né, e essa até uma perspectiva da teoria sócio-histórica de Vygotsky, a gente consegue incrementar a nossa memória, né, através da utilização de alguns instrumentos, como, por exemplo, né, o uso da agenda. Né? Então, a gente consegue fazer com que a gente seja capaz de lembrar, por exemplo, de um compromisso que vai acontecer daqui a 6 meses. Né? Por exemplo, você marca um exame difícil de fazer, mas só vai conseguir realizar ele daqui a 6 meses. Você não precisa lembrar dele, né, daquela data todos os dias, mas com a agenda você consegue lembrar, né? Conseguir lembrar das datas, né, dos aniversários. Hoje em dia a gente também tem a utilização de alguns recursos, né, na própria internet que fazem essa lembrança, né, ajudam a aumentar a nossa capacidade de memória também. Então, assim, é muito importante, né, assim, atualmente, e também se a gente pensar evolutivamente, né, é uma capacidade muito importante, muito útil, né, se a gente pensar assim, no passado, né, você tinha um determinado lugar que tinha um perigo grande, você viveu, né, uma determinada experiência naquele lugar, e quando você vai passar de novo por ali, você lembra, não, isso já aconteceu antes, é perigoso, né? Me alimentei com essa folha e passei mal, ou alguém que eu conheço passou mal, então não vou comê-la novamente, né? Ou não vou passar de novo por aqui porque tem um abismo próximo. Então, a memória ela é importante tanto para a nossa constituição, né, da nossa própria história, né, da gente poder ser capaz de lembrar, né, da nossa história, quanto também por uma questão de sobrevivência, né? Ainda hoje, né, por exemplo, você vai no restaurante, come e se a comida não for boa, você não volta lá, né? Se você passou mal naquele dia que comeu lá, você não volta mais lá. Então, a gente acaba utilizando esse recurso também, né? Quando a gente fala da associação com a aprendizagem, né? Memória e aprendizagem estão super associados, né? Na área da educação, porque a gente tem vários estudos e também na prática a gente sabe disso, né? De forma empírica, que aquelas pessoas que conseguem recordar, né? De forma mais frequente, né, de uma forma mais até quantitativamente falando, né, aquilo que aprendeu, né, vai conseguir demonstrar, pelo menos, né, ter um desempenho melhor da sua aprendizagem, né, mostrar mais efetivamente a sua aprendizagem. A gente também tem alguns estudos que mostram que não é 100% assim, né, não basta só querer lembrar que a gente vai lembrar, porque existem vários fatores que interferem. Por exemplo, questões emocionais estão presentes, né? A tensão também é um outro processo psicológico que está associado diretamente com a memória. Mas, enfim,
hoje a gente vai analisar mais de perto a associação entre aprendizagem e memória. Então, vamos lá. Então, para começar, né, quando a gente fala de aprendizagem, a gente sabe que ela requer a incorporação de uma quantidade considerável de informações e a sua recuperação posterior, né? A memória em si é a capacidade de adquirir uma informação, de reter e depois de recuperar essas informações. Ela é importante, né, tanto para a identidade do sujeito quanto para a sobrevivência. A gente sabe que essa capacidade de memória, ela varia muito entre os indivíduos, né? Em alguns é muito mais intensa, em outros a gente vê aparecer com uma certa dificuldade, né? Com uma frequência, ou pelo menos com uma intensidade mesmo, né? Menor. Então, inclusive coloquei aqui alguns exemplos, né? De programas muito famosos, né? Que utilizam justamente, né? Dessa capacidade, né? De memorização, de aprendizagem e de memorização, ou pelo menos de demonstrar o que aprenderam, que são, né, o Show do Milhão famoso, né, por anos aí, talvez décadas, né, no ar, e agora mais recentemente o The Wall, né, que mostra justamente isso. Quantas pessoas conseguem captar, né, de informações, né, quanto elas aprendem no dia a dia. Muitas dessas informações, inclusive, são corriqueiras, né, informações do dia a dia, que não necessariamente foram aprendidas de um modo formal, na escola ou no ambiente assim mais formal. Então, algumas pessoas têm essa capacidade muito mais acentuada do que outras, ou pelo menos utilizam de alguns recursos que facilitam esse desempenho. Tá? Vamos lá. Então, existem algumas metáforas no estudo da memória. É importante a gente falar também assim que a memória ela pode ser analisada através de várias perspectivas, né? Assim, de diversas abordagens psicológicas. Você tem, como a gente já comentou aqui, a teoria sócio-histórica, a gente vai ter a perspectiva de Piaget, né, da epistemologia genética, e a gente tem a psicologia cognitiva, que utiliza, né, de algumas metáforas para poder explicar o funcionamento da memória. Então, ela vai falar, por exemplo, vai fazer uma descrição dos mecanismos, das estruturas, né, das funções, vai tentar criar modelos para poder explicar, né? Porque o que a gente sabe é que, na verdade, o nosso sistema, né, cerebral, o nosso cérebro em si e o modo de funcionamento dele não está organizado em caixinhas, né? Existe realmente algumas áreas do cérebro que são mais associadas com determinadas funções do que outras, mas muitas funções estão presentes em várias áreas ao mesmo tempo, né? Então, embora haja uma predominância em uma determinada área, mas ela não funciona como se fossem caixas separadas em que o que você faz numa não tem nada a ver com a outra, né? Mas, enfim, para a gente tentar entender um pouquinho, a gente utiliza de algumas metáforas que facilitam o entendimento de como esses processos acontecem. Então, uma das metáforas seria que a memória era como se fosse um mosteiro com muitos aposentos, né? Em que cada aposento caberia, né, uma informação diferente. Outra possibilidade de se pensar é que a memória seria como um livro com várias páginas, né, de informações, com tabelas de conteúdos, com índices, ou como uma biblioteca em que você organiza os livros, né? Se a gente pensar assim, se eu tenho poucos livros, bota ali um pouquinho, todos juntos, mas à medida que eu vou adquirindo mais livros, ou seja, mais informação, eu vou ampliando essa biblioteca e ela tem a necessidade de ser organizada de acordo com o conteúdo, né? Eu encontro uma forma de manter cada livro organizado de acordo com algum critério, né? E aí eu vou colocar as fichinhas ali na frente para facilitar, que é a forma como as bibliotecas são, né, efetivamente organizadas. Só que isso aqui não funciona exatamente na prática, né, para a gente entender exatamente como funciona a nossa memória na vida real. E aí a gente tem um outro modelo, né, que seria o do computador, que é algo muito mais recente, né, na história da humanidade, mas que se aproxima muito mais do funcionamento real da forma como a gente organiza a nossa memória. Então, a nossa memória seria como um computador, né, que tem um sistema de armazenagem e de recuperação, né? Geralmente, por exemplo, a gente tem algumas
informações que ficam localizadas no computador e, eventualmente, acontece um problema, infelizmente, né, para a nossa dor de cabeça, que impede a recuperação daquela informação, daquele conteúdo, né? Às vezes a gente fica desesperado. Às vezes pode acontecer da gente realmente perder aquela informação, mas muitas vezes a informação está lá, a gente só não está conseguindo acessar ela porque a gente não consegue recuperá-la. Então, isso aqui se aproxima muito mais da forma como a gente acessa, né, armazena e acessa as informações no nosso computador, tá? Bom, e aqui a gente tem, né, uma forma de definir, né, os estágios da memória, que seria o seguinte, né? Primeiro, a aquisição, que é quando um determinado dado, uma informação, é assimilada por meio dos sensores externos. Então, a gente tem vários sensores, né? E várias entradas, digamos, vários inputs diferentes. Mas nem tudo que a gente tem contato vai permitir, vai ser armazenado na nossa memória, né? A gente passa ao longo do dia várias vezes por esse processo, porque a gente tem contato o tempo todo, a gente está sendo estimulado, mas nem tudo que está acontecendo ao nosso redor vai ser de fato armazenado, né? Algumas informações, né, que passam pelos nossos órgãos sensoriais ficam armazenadas, né, por alguns segundos, né? Outras vão ficar por anos, né? Então, isso vai depender muito né? Então, vai depender muito de como, da necessidade, né, daquilo ser armazenado ou não. Então, por exemplo, a gente ao longo do dia está sempre sendo, entrando em contato, né, sendo estimulado de alguma forma. E aqui, algumas dessas informações vão ser armazenadas e outras não. Mas por que algumas vão ser armazenadas e outras não? Né? Vai depender muito da necessidade daquela informação, da importância, da carga emocional daquela informação, né? Não significa que tudo precisa ter uma carga emocional, tá, gente? Mas, assim, algumas informações, às vezes até pela questão da repetição, elas acabam se tornando consolidadas. Um exemplo bem simples é de, por exemplo, o caminho de casa, né, que você percorre várias vezes. Imagine que uma criança nasceu numa casinha aqui e todos os dias de vez em quando ela sai, quando ela é menor, né, vai na casa da avó ou vai para a creche, né? E ao longo dos anos e anos fazendo esse mesmo percurso, mesmo que ela não observe intencionalmente, ela acaba aprendendo o caminho de casa, né? Então, a repetição também ajuda a manter essa memória se tornar uma memória que vai ser duradoura, né? Outras informações não, né? Às vezes, eu lembro muito de uma situação que aconteceu há um tempo atrás, né? Muitos anos atrás, que eu estava no ônibus e o ônibus passou pelo sinal, e hoje em dia eu já não recordo mais se o sinal estava vermelho ou verde. Ele passou pelo sinal e um outro carro saiu, né, do outro lado e os dois se bateram, né? Foi uma batida bem feia. Felizmente não foi nada grave, assim, mas o carro ficou bem acabadinho. E aí, como assim? Eu não estava prestando atenção naquele instante no sinal, né? Mas pelo fato de ter acontecido um acidente, eu fui capaz de, naquela hora, imediatamente pensar, né, lembrar se o sinal estava vermelho ou se estava verde. Agora que tem muitos anos, eu já não consigo mais lembrar, tá? Então, são alguns aspectos da memória, né? A gente consegue, às vezes, mesmo a gente não prestando atenção em alguns estímulos exteriores, eles estão disponíveis por alguns segundos, né? E alguns deles vão permanecer por anos, né? Vão ter algumas questões que vão auxiliar nessa aquisição, nessa manutenção também, né? Então, a consolidação seria a fase em que determinada situação pode ser retida de acordo com seu grau de importância, né? Então, por exemplo, eu não esqueço do acidente, eu já não lembro mais do sinal, né? Mas eu lembro que o acidente aconteceu. Momentos de forte carga emocional, né, ou que ocorrem com grande frequência, são mais propícios de serem permanecidos na memória, né? Então, por exemplo, o dia do casamento, a pessoa consegue lembrar muito bem de detalhes que aconteceram no dia do casamento.
ou o primeiro beijo, né? Dificilmente você encontra alguém que não lembra como é que foi o primeiro beijo ou, né, qualquer outra situação. O primeiro dia de aula na faculdade, né? Eu tenho certeza que boa parte de vocês conseguem lembrar, né, das reações das pessoas, das primeiras pessoas que conheceram, das primeiras pessoas com quem conversaram, que às vezes hoje nem são mais suas amigas, assim, tão próximas, né? São colegas mais distantes. Mas vocês conseguem lembrar a primeira aula que tiveram, especialmente se tiveram uma carga emocional mais importante, assim, mais intensa, né? Outra questão, né? É importante também lembrar da infância, né? A gente consegue recordar muito bem de algumas informações, né, que aconteceram na infância. Então, a evocação vai ser justamente o processo final da memória, né, que é quando a lembrança que está retida lá e armazenada é lembrada. Aqui a gente pode fazer, né, algumas reflexões, né, sobre os processos que acontecem ao longo da vida. Por exemplo, na terceira idade, né, na velhice, é muito comum que alguns processos desses comecem a diminuir, né, seu grau de frequência ou a forma como eles acontecem. Mas assim, é interessante que alguns estudos têm mostrado que mesmo entre as pessoas mais idosas, né, que já estão às vezes com a memória afetada, existem vários fatores que vão impactar nessa consolidação e nessa capacidade de evocação, né? Pode ser que, de fato, exista a impossibilidade de evocar, porque, às vezes, a informação, né, onde ela foi armazenada, ela já não está mais funcionando, digamos assim, aquela memória realmente já não está mais presente ali por algum motivo. É uma das hipóteses, né? Mas há uma teoria, né, importante que diz assim que um fato, na verdade, que geralmente as memórias, né, dos eventos com uma carga emocional maior, eles permanecem na memória, né? Então, essa questão afetiva, ela é um aspecto importante a ser observada, né? Então, quando a gente vai lembrar, às vezes, pegar algumas pessoas mais velhas, elas vão lembrar, às vezes, do momento que algum filho nasceu, né, de como ele era na infância, do aniversário, né, um aniversário mais importante. Então, são algumas questões importantes a gente considerar o aspecto emocional, né, nessa questão da memória. Bom, outra forma, né, de se falar da memória, né, das etapas, seria a gente chamar essas 3 fases, né, como sendo de codificação, ou seja, transformar a informação que nos chega através dos sentidos em representações mentais armazenadas, né, de forma muito semelhante à anterior. Então, as informações chegam, né, mas elas vão ser transformadas, elas vão ser codificadas, ou seja, a gente vai colocar lá, se a gente pensar naquela metáfora da biblioteca, né, a gente vai colocar um código naquela memória, vai organizar ela junto com alguma outra informação que já existe ali, por exemplo, né? Então, ela está codificada, transformada num código. E a segunda etapa seria o armazenamento, né, ou retenção, que é quando a gente transforma essa informação, a gente conserva ela durante um certo tempo, né? E isso aí vai ser variável em função da necessidade que se tem dessa informação. Então, quando eu vou precisar dessa informação? É por pouco tempo? É por muito tempo? Né? A gente tem algumas situações em que a gente não precisa reter aquela informação por muito tempo. Isso, inclusive, é útil, né? Muito útil. Imagine se a gente tivesse que lembrar de tudo que a gente viveu ao longo do dia com a mesma riqueza de detalhes, né? A gente iria passar muito tempo, né, relembrando, resgatando isso tudo. Embora, importante a gente até comentar, né, que existem pessoas que conseguem, que têm uma capacidade, né, de lembrar, né, dessas informações e armazenam, de fato, retém praticamente todas as informações, né? Outro dia eu vi uma história de uma mulher que relatou que ela lembrava de tudo, inclusive de quando ela era bebê, né? Então era uma capacidade um pouco diferenciada, né, do comum. Geralmente a gente consegue começar a lembrar de algumas informações a partir dos 2 anos.
E aí tem alguns estudos que vão tentar explicar isso, né? Alguns falam que talvez seja porque a gente só consiga lembrar daquilo que a gente consegue nomear, né? Quando a gente consegue transformar isso em linguagem, né? Outros vão falar de outros processos que acontecem nesse período que vão garantir a capacidade de lembrar, né? Outros vão falar que, de fato, aquilo que é lembrado, que é aprendido nos primeiros anos de vida, eles são importantes apenas para aqueles primeiros anos, né? Primeiro ano, 2 anos, e por isso que não são mais lembrados depois. Então, são algumas hipóteses. Bom, e aí a última etapa seria recuperação ou recordação, que é o uso da informação previamente armazenada, né? Então, quando a gente consegue resgatar essa informação, quando a gente consegue recordar delas. Bom, então, como é que a gente consegue recuperar, né, essa informação? Depende muito da codificação. Como é que essa codificação foi feita? Né? Então, essas duas etapas, elas são muito integradas, né? Assim, quando você codifica uma informação, a depender de como ela seja armazenada, pode ser que ela nunca mais seja, digamos que, encontrada, a depender de como ela foi codificada. Então, quanto mais a gente consegue fazer uma codificação, né? Um armazenamento de uma forma mais profunda, mais organizada e mais unida com outras informações, mais fácil é de evocar, né? Então, quanto mais, por outro lado, né? Quanto mais superficial é uma informação, né? Que é armazenada, mais difícil vai ser a evocação consciente dessa informação. Outra questão importante é a atenção. Quando a gente está com a atenção dividida, na hora que a gente está aprendendo alguma coisa, né? Ou seja, tentando armazenar uma informação, é muito mais difícil depois recuperar essa informação. Ela pode vir meio que repartida, né? Então, acho que essa é uma questão, até uma dica muito importante. Às vezes a gente está estudando, por exemplo, e assistindo televisão ao mesmo tempo, e dividindo a atenção entre dois trabalhos, digamos que ao mesmo tempo. Então, isso fica mais difícil de garantir que quando a gente for precisar daquela informação, a gente conseguir, de fato, recuperar ela do jeito que a gente gostaria, né? Então, para que um evento seja guardado na memória, várias informações são associadas, como sons, imagens e sentimentos, né? Então, à medida que a gente aprende, e aqui a gente está falando tanto de aprendizagem formal, né, como aprendizagem na faculdade, por exemplo, na escola, quanto a gente está falando de aprendizagem na vida, né? Quantas informações, quantas situações diferentes a gente está aprendendo algo, né? Então, a gente aprende e a gente recebe informação sensorial, né, de vários lugares diferentes. Então, é uma coisa importante, porque quando às vezes a gente recorda, por exemplo, de uma memória da infância, é muito comum que a gente recorde, por exemplo, de cheiros também. Ou então, quando a gente sente um determinado cheiro, a gente lembre da nossa infância, lembre da casa da avó, né? Então, a memória ela pode estar interligada também, né, com outras informações diferentes, né? Por exemplo, ouvir uma música e lembrar do sentimento que tinha quando estava namorando com uma pessoa, né, especificamente. Mostra, né, que as nossas sensações elas não estão desplugadas, né, umas das outras, elas estão bem unidas, né? Então, a codificação robusta, né, é um traço mais aprofundado, né, da codificação, tornando-se mais acessível a pistas no momento da recordação. Ou seja, a gente precisa tentar fazer uma codificação mais robusta, de tentar fazer a associação daquilo que a gente está aprendendo com uma série de outras informações juntas. Então, por exemplo, quando você está estudando, né, você tentar lembrar, pensar em algo que aconteceu na sua vida e que aquilo ali se aplica, né? Ou alguma situação que você acha que aquilo ali faz sentido, usar um exemplo. Isso ajuda a codificar, ou seja, armazenar aquela informação nova com outras informações que já existam. E aí, quando você precisar recordar durante a prova, por exemplo, vai ser mais fácil porque ela está interligada já com outras informações, ou seja, está codificada de uma forma mais robusta. Isso vai facilitar a lembrança durante um teste, por exemplo.
Mas é importante a gente lembrar, né, que a memória ela não é uma reconstrução do que aconteceu, né? Embora existam pessoas que têm a memória eidética, né, que é a capacidade de lembrar de forma visual aquilo que viu, né? Mas assim, alguma situação específica, né, ela não é lembrada de uma forma literal, né? A gente a gente geralmente faz uma releitura, né? Armazena aquilo ali de uma forma específica e não lembra como se fosse um videotape, né, gente? Ou seja, a memória é propensa a erros. Né? Então, não é como a gente juntar, por exemplo, lembra aí como é que foi o vestido que a sua vizinha estava usando no dia do casamento. Às vezes você consegue lembrar da cor do vestido, se era um vestido longo, se era comprido, né? Alguma coisa mais específica, mas você não consegue. Se alguém perguntar assim, e tinha um botão, né? Às vezes você não vai conseguir lembrar de determinados detalhes. Era de alça, era de manga, né? Um exemplo bem trivial, tá, gente? Só para a gente lembrar que a gente não consegue lembrar, né? Exatamente, né? Como colocar um quebra-cabeças no lugar que vai se encaixar direitinho. Então, isso vai dar margem, né, para a gente pensar, por exemplo, na questão das falsas memórias, né? Existem vários estudos falando sobre as falsas memórias, muito, gente. Inclusive, assim, no final da aula, e lá no AVEF eu deixei para vocês uma indicação de uma reportagem que eu assisti essa semana, no sábado, né, passado, que falava exatamente sobre a questão das falsas memórias, como às vezes a repetição das perguntas, né, pode induzir uma pessoa a assumir um crime, por exemplo, que ela não cometeu. No TED tem também, né, uma fala da Elizabeth Loftus, que é uma pesquisadora que fala muito sobre isso. Uma parte da turma que já assistiu esse vídeo comigo, se for assistir de novo, vai pensar que está tendo déjà vu, mas não é. E é bem interessante a forma como ela trata. E aí a gente também pode pensar nisso aqui, né, na importância desse tema para a área da psicologia, porque existem muitas situações em que algumas crianças, algumas pessoas até adultas, relembram de situações que viveram de violência, inclusive às vezes de abuso sexual, que de fato não aconteceram, mas que foram induzidas pela própria terapia. Né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, porque a gente pode, às vezes até sem intencionalidade, estar construindo falsas memórias nos nossos pacientes. Né? Mas não dizendo que todas as pessoas, que a gente deva desconfiar dos relatos, não é isso que a gente está falando, tá? A gente está falando aqui que é possível que, a depender de como seja trabalhado, né, como seja investigada, né, uma determinada situação, a gente pode acabar construindo uma falsa memória, né, ou seja, um fato que não aconteceu. E aí tem vários estudos que vêm mostrando isso, por isso a importância do cuidado. Outra questão importante, né, aqui, e antes de falar das fake news, né, eu queria lembrar eu botei aqui Anne Frank, mas na verdade é Anne com E. Anne com E é uma série que tem na Netflix, muito bonitinha, interessante, gostaria muito que quem puder assista, que tem uma cena na série em que ela é adotada, né, a história é sobre isso, que ela é uma menina adotada, e ela volta no orfanato, né, e assim, a história que ela ouviu a vida toda foi de que ela que os pais dela morreram e que ela foi colocada para adoção. E aí, justamente no dia que ela volta, né, para tentar reconstruir a história dela, entender de fato se esses pais morreram, quem eram eles, porque é muito importante, né, a gente entender a nossa história. E aí ela volta lá, ela vê duas crianças sendo deixadas pelo pai no orfanato, e ele já eram crianças até um pouco grandes, e ele dizendo assim que a mãe tinha morrido e que ele não queria que eles soubessem, ficassem com essa memória de que o pai deixou lá, mas que contasse para eles que o pai tinha morrido também, né? Então ela fica até na dúvida se a história dela era aquela, né? De tanto ouvir repetidamente, né? Que ela foi colocar que os pais morreram, será que ela acreditou numa mentira, né? Então não vou dar spoiler sobre isso, fica aí né, a interrogação. Mas de fato, né, se você fica repetindo para uma criança, né, isso pode acontecer com adultos também, importante, né?
Por isso que a gente se questiona, né, quando uma pessoa é ouvida muito tempo depois, né, que viu um determinado evento, um acidente, é muito difícil ela conseguir recordar de datas precisas, de horários precisos, do que ela ouviu, do que ela viu, especialmente quando já se passou muito tempo, né? Então, as falsas memórias são um problema que a gente lida, né, principalmente na área do direito, mas na área da psicologia também. Outro fator mais atual, né, é a questão das fake news, né? Se você conta, né, uma mentira com muita frequência, ela acaba se tornando verdade, né? E é exatamente esse o problema que a gente tem vivido hoje em dia. A divulgação constante de informações e algumas delas falsas, leva as pessoas a acreditarem em determinadas informações, especialmente aquelas que têm um pouco mais de um pouco menos de acesso, né, a informações variadas, um pouco menos de criticidade, mas de qualquer forma é sempre um problema, porque especialmente se você repete várias vezes, você pode acabar criando, né, uma verdade, que não seria exatamente uma falsa memória, mas seria um tipo, né, de falsa memória, né, uma crença falsa. Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter com a memória. Ela é propensa a erros. Bom, e aqui os tipos de memória, tá? Então, aqui a gente tem a informação sensorial, se a gente pensar que ela está disponível o tempo todo, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, né? E aí ela pode se tornar uma memória sensorial, né, que é uma informação que dura muito pouco tempo, poucos segundos. É aquela informação a qual não se presta atenção, que se você não prestar atenção, ela é perdida, né? Por exemplo, alguém passou pela sua janela, você não olhou. Se eu te perguntar agora, talvez você não lembre mais se alguém passou há 1 hora atrás, né? Ou há 10 minutos atrás. Mas se eu falar agora e alguém tiver passado, você vai recordar, passou sim, né? Ou o que é que está passando na televisão agora, né? Você vai ser capaz de responder. Então, às vezes a gente está assistindo televisão, né, já aproveitando essa questão, está passando bem na hora do comercial e é a hora que a gente levanta, né, a memória e dispersa para fazer uma outra coisa, para pensar em outra coisa, que não seja novela, ou para olhar um comentário, né, do WhatsApp, né, uma mensagem, e aí passa uma informação importante, alguém que estava na cozinha pergunta para você, o que foi que falou aí agora? E aí você imediatamente consegue recordar aquilo que foi dito, mas você não estava prestando atenção. Agora, se foi um pouquinho mais de tempo, uns segundos a mais, né, 1 minuto atrás, você nem consegue lembrar que propaganda foi aquela, porque você realmente olhou e não viu, né? Às vezes estava até olhando para a televisão e não estava conseguindo, e não ficou retido na sua memória. Ou seja, ela passou pela memória sensorial, mas ela não ficou retida, porque você não deu atenção, por algum motivo você não registrou aquela informação, né? Mas se você dá atenção, né? Especialmente se é algo que é do seu interesse, por exemplo, uma pessoa que trabalha com carros, provavelmente toda vez que passar uma propaganda de carros, ela imediatamente vai prestar atenção e ela vai reter aquela informação na memória de curto prazo, né? É que nem a aula, eu estava assistindo um programa no sábado, como eu falei para vocês, e quando eu vi falar de memória, eu digo, opa, a gente vai ter aula disso essa semana, já vou prestar atenção aqui, né? Não estava prestando atenção no programa até falarem a palavra memória. Então, a gente começa a dar atenção e isso fica retido na memória de curto prazo. Se há uma repetição naquela informação, ela pode permanecer por mais tempo e a depender da necessidade, né? Você vai permanecer com aquela informação ou não. Agora, a informação que não é repetida, ela acaba sendo perdida, né? E aqui a gente já pode pensar, por exemplo, quando está estudando. Eu repito essa informação de formas diferentes. Por exemplo, eu leio um texto. Quando eu passo um tracinho embaixo do texto, né, eu estou repetindo aquela informação, estou lendo ela de novo, né? Se eu faço um resumo também do texto, eu estou repetindo, né, manualmente aquela informação de novo, né? Se além de, por exemplo, eu ler o texto, eu assisto, né, a um programa, a um vídeo que fale, né, faça um resumo, ou um vídeo, um filme que fale sobre aquele tema, eu também estou repetindo aquela informação. Se eu leio uma revista, né, vou lá no médico, tem uma revista, sempre tem alguma coisa de psicologia, e eu leio, então aquela informação que eu assisti na aula, né, que eu li o texto, né, e eu estou agora lendo a revista,
são formas diferentes que estão repetindo, né, aquela informação e vão ajudar a permanecer, transformar aquela memória que no primeiro momento era de curto prazo em uma memória de longo prazo, né? Então, ela vai ser codificada e ela pode ser recuperada, né? Então, a memória de longo prazo, ela, como ela diz, né, é uma memória que dura, que a gente não tem prazo, né, exatamente para a duração dela, pode durar até anos, né, muitos anos. Tem informações que a gente fala assim, que algumas aprendizagens que aconteceram há 50 anos atrás e a pessoa consegue permanecer com ela. Mas algumas informações delas também podem ser perdidas com o passar do tempo, tá, gente? Não é porque aprendeu, né, estudou para a prova, leu, né, estudou, que na hora que der um estalo que tudo vai voltar rapidamente. A gente vai ver que é mais fácil de recordar, mas não significa que é imediato. Bom, então, os tipos de memória. Como a gente estava falando, tem a sensorial, né? Que aí pode ser, por exemplo, visual, auditiva, gustativa, olfativa, tátil, né? Que são os órgãos sensoriais que a gente tem codificados, né? Então, a sensorial, memória sensorial, o armazenamento de informações acontece através dos sentidos. Ele tem efeitos imediatos e geralmente são inconscientes, né? Então, os estímulos que a gente recebe, a gente não percebe que ele está acontecendo, né? Que está chegando ali, mas geralmente, né? E aí, mesmo assim, eles podem permanecer ou não. Então, por exemplo, eu vou visitar minha avó na infância, né? Todos os dias ou todo final de semana. E aí ela prepara aquela comidinha que eu gosto todos os dias. E aí, passam-se anos, minha avó, né, morre, e aí eu tenho lá uns 20 anos depois disso tudo, eu sinto o cheiro da comida. E aí imediatamente lembro daquilo que aconteceu, né? Daquele cheiro que era o cheiro, lembra minha avó, lembra aquela casa, né? Lembro de várias outras coisas que aconteceram. Então é uma memória sensorial, né? A memória sensorial propriamente dita, né, que ela chega através de vários sentidos diferentes, ela geralmente é acessível por um curto espaço de tempo, né? Se ela não for armazenada, e ela vai permanecer até receber atenção e interpretação. Se não receber atenção e interpretação, ela vai né, ela é apagada, né? Mas quando ela é processada, ela vai passar para a memória de curto prazo. E aqui é aquele exemplo que eu dei do trânsito, né? Que também pode acontecer em diversas situações diferentes. Eu acredito que vocês também podem imaginar aí algumas situações em que vivenciaram algo semelhante. Então, na memória de curto prazo, é aquela memória que a gente chama também de memória temporária ou memória de trabalho. Essa memória, e o termo, né, é bem claro aqui para dizer que é uma memória que a gente utiliza por pouco tempo, né? Ela vai ter utilidade, mas não é uma utilidade muito longa. Por exemplo, alguém chama você para ir, né? Venha na minha casa, a rua é tal nome e o número tal. Então, você consegue recordar, né? Algumas pessoas, outras nem isso, né? Mas, geralmente, a gente consegue lembrar. Se você acabou de falar com a pessoa, ela diz o número, então você vai acertar a casa dela, porque você vai lembrar o número por alguns segundos, né? Minutos até. Então, você consegue lembrar do número da casa da pessoa. Quando, né, daqui a 6 meses, se alguém perguntar novamente qual o número da casa, você já provavelmente não vai lembrar de novo do número da casa da pessoa, né? A não ser que você tenha tido, né, alguma associação, né, específica com aquele número. Mas geralmente a gente apaga essa informação, a gente perde essa informação. Então, assim, por exemplo, lembrar o número do telefone que acabou de discar, né? Você ligou para o 0800 uma vez, né? E aí atenderam, né? E aí desligaram a ligação. Você tem que ligar de novo. Não que isso aconteça com certa frequência, mas você tem que ligar de novo. E aí você não precisa olhar de novo o número porque você já decorou, né? E se você faz isso algumas vezes, né? Naquela manhã, naquele dia, você consegue ligar com mais frequência sem precisar ficar olhando o número o tempo todo. Então, a memória de curto prazo, ela armazena informação por um período de tempo curto, de 3 horas, né, de alguns segundos até algumas horas, 6 horas. O conteúdo de informações é limitado, né, a gente não consegue lembrar de muita coisa, são poucas
Se a gente pensar, por exemplo, são poucos números que a gente consegue lembrar ou poucas palavras, né? A consciência e a lembrança desses itens não vão ficar disponíveis, né, quando o indivíduo cessar de resgatá-los, né? Deixou, não está mais precisando, ela é perdida. Essa memória de curto prazo é dividida em primária. Pronto. Então, você vai ter também um sistema que armazena temporariamente informações acústicas. Você vai ter outro sistema que armazena temporariamente informações visoespaciais, como... Então, aqui são sistemas diferentes, tá, gente? Você que, por exemplo, vai na... Quando a gente fala de um sistema que armazena, né, informações acústicas, a gente vai falar de um estímulo, por exemplo, acústico, que é auditivo, por exemplo, ele é diretamente codificado no formato fonológico. E você vai ter um outro sistema que é especializado em processar as informações visuais, que muitas vezes são codificadas num outro sistema auditivo também. E às vezes a gente fala muito, né? A gente pensa assim, tô vendo aqui a informação, pensei no leite, falei leite, né? Que é o auditivo, então a gente vai ter são dois processamentos diferentes, só para vocês tentarem entender. Aqui que são sistemas diferentes para processar a informação que é ouvida e da informação que é vista. E o retentor episódico, que é um sistema multimodal de armazenamento temporário capaz de unir várias informações, formando episódios integrados, manipulando informações antes de serem armazenadas na memória de longo prazo. Ou seja, enquanto você está ali fazendo cálculo, né, pensando, organizando as informações, esse sistema vai organizando todas essas informações, né, vai formando um episódio unido, né, junto, e aí essas informações são manipuladas antes de serem armazenadas na memória de longo prazo. Então, essa aqui é a memória operacional. Aqui no caso específico do mercado, né, geralmente a gente não transforma essa memória em longo prazo. Ela fica, né, numa memória muito breve mesmo, numa memória de curto prazo. Mas a gente pode pensar aqui em se a gente pensar num determinado assunto, né, da aula, por exemplo, você geralmente utiliza essas informações, esse processo aqui. A estabilidade, então, essas lembranças são altamente resistentes à passagem do tempo, né? Também a gente não tem uma limitação de informações, a gente não sabe estabelecer quantas informações ficam codificadas, né, armazenadas na memória de longo prazo, mas a gente também tem a característica de que ela é gerativa. Lembra que a gente falou que ela não é literal, que tudo que a gente está armazenado na memória é exatamente o que aconteceu? Então, ela vai incluir erros, distorções e ilusões. Ela gera ao invés de reproduzir, né? Então, ela pode estar misturada, às vezes aparecer, principalmente quando é algo que já passou muito tempo, você pode não lembrar exatamente a situação, e é o que geralmente acontece, né? Você gera informações. Então, aqui tem um exemplo, né, de né, se a gente tivesse em aula, né, pedisse assim, repita essa frase aqui, né? Eu dava essa frase para você. João estava tentando fixar a casa de passarinhos. Ele estava batendo um prego quando seu pai chegou para observar e ajudá-lo no trabalho. Reproduza essa frase. É possível que a pessoa ao reproduzir essa frase diga: João estava usando um martelo para fixar a casa de passarinhos quando seu pai chegou para observar e para ajudá-lo no trabalho. O que é que tem aqui de gerativo? Em momento algum eu falei que ele estava fixando a casa de passarinhos com um martelo, né? Isso aqui é gerativo, né? Ou seja, acrescentou uma informação que não estava presente, né, no dado anterior. Isso acontece também na vida, né, em várias situações. Por isso que tem divergências, né, na hora de resgatar, de discutir alguma situação que aconteceu. Bom, características. A compreensão, né, da situação influencia a memória de longo prazo. A memória é um significado, uma ideia central. Então, a depender do que eu compreendo daquela situação, eu posso lembrar ela de uma forma ou de outra, né? Eu vou dar um significado para aquela situação. Outra questão importante, que a gente também já citou aqui, é que algumas coisas são mais fáceis de lembrar do que outras, né? Principalmente acontecimentos impressionantes, importantes ou emocionais, eles são mais lembrados.
Eu coloquei aqui para mim, né, a lembrança da queda do Muro de Berlim, que aconteceu, depois eu fui olhar, eu tinha cerca de 8 anos de idade nessa época, e eu lembro bem de quando passou na televisão, né? Fiquei bem impressionada com o fato de lembrar, né, de ser relativamente nova, né, nessa época, e consegui lembrar, e ainda hoje, às vezes eu lembro, né, um pouquinho da cena, né, na televisão. Foi um evento muito importante. Eu acredito que vocês, talvez, quem assistiu, eu assisti também o momento em que as Torres Gêmeas foram atingidas, né? Eu vi ao vivo, né? Estavam filmando já, porque já tinha acontecido, né? Acho que uma torre já tinha sido atingida, já tinha acontecido antes, né? Acho que foi no Pentágono, sei lá, não lembro da outra parte, mas eu lembro dessa parte aqui do avião vir ao vivo e mostrar, né, ele se batendo numa das torres. Então, esse fato aqui é um fato inesquecível, né, do 11 de setembro, acontecendo, né, em 2010, se eu não me engano. Então a gente consegue lembrar bem por quê? Porque foi um momento muito importante historicamente. Era um momento também com muita emoção, né? Principalmente depois de tudo que veio depois disso aqui, né? As memórias flash também são recordações extremamente vívidas, né? Associadas à tomada de consciência de alguma informação emocional. Quantas vezes a gente lembra de alguma coisa, ouviu uma música e lembra imediatamente de alguma cena, de alguma situação que a gente viveu? Então, está dentro aqui das memórias de longo prazo. Bom, e os tipos de memórias de longo prazo, né? Além daquelas memórias flash que eu falei. Tem as memórias implícitas ou não declarativas, que a gente vai detalhar mais na frente, mas são memórias que não podem ser recuperadas rapidamente e explicadas em palavras, né? Simplesmente você sabe fazer aquilo. Geralmente a pessoa conhece, mas ela não consegue lembrar, ou às vezes não consegue nem verbalizar porque ela conhece e sabe aquilo ali. As memórias explícitas ou declarativas são aquelas processadas conscientemente, né? Podem ser expressadas em palavras. Algum evento pessoal que aconteceu, né? Em algum momento, meus 15 anos foram assim, então eu tenho uma memória episódica. Você também pode ter uma memória semântica, que são fatos culturais que foram aprendidos. Então, geralmente são colocados em palavras, por exemplo, como é o São João? Não é necessariamente o meu São João, o que aconteceu num São João que eu vivi. Mas o que é o São João? Como é que acontece o São João? E aí eu vou detalhar. O São João é uma festa em que se come tais coisas, em que faz tal tipo de dança, que se ouve tal tipo de música, em que as pessoas fazem isso, fazem aquilo. Então, é a memória semântica que a gente pode recordar, né? Em pessoas amnésicas, a gente vai falar um pouquinho adiante, não vou falar agora. Então, assim, aqui eu estava pensando na questão dos idosos, né? Algumas dessas memórias, elas começam a ter alguma redução, né, na sua capacidade de exposição. E a memória prospectiva é aquela que você tem a capacidade de lembrar com uma intenção para agir. Por exemplo, lembrar de alguém, lembrar assim, hoje eu tenho que tomar o remédio às 3 horas da tarde. Estou tomando antibiótico, sei lá, 2 vezes por dia, e eu tenho que lembrar de tomar o remédio na hora certa. Ou tenho que lembrar de ligar para alguém, me pediu para ligar a tal horário, porque falou que tinha uma vaga de estágio, vou ligar naquele horário. Então, você fica, uma memória prospectiva, ou seja, você intencionalmente, né, se programa para lembrar daquela memória, né, às vezes num determinado horário, né. Enfim, hoje em dia a questão do horário da live, tá tendo live tal dia, então tal horário. Então eu já fico lembrando, quando chega o horário, eu falo assim, opa, tem alguma coisa que está marcado para hoje nesse horário aqui, o que é mesmo? Aí você vai lembrar que era a live, né? Então, quais são os fatores que influenciam na memória prospectiva? Que muitas vezes estão abalados, né, de alguma forma em pessoas idosas. É a questão da independência da pessoa, né? A capacidade dela de se orientar no tempo, a atenção, né? Quanto de atenção ela tem, né? Ou não, a atenção está comprometida. E alguns fatores emocionais, né? Como ansiedade, estresse, impactam também nessa capacidade de lembrar ou não. Às vezes você pode chegar no hospital tão estressado, tão nervoso, ou nervosa, que você não consegue lembrar do nome do remédio ao qual você tem alergia. É uma informação importante, né? Você precisa lembrar e não consegue recordar, porque está estressada. Ou, às vezes, pessoas, na hora de uma prova avaliativa,
justamente pela situação de ansiedade, não conseguem lembrar daquilo que estudaram. Outro fator são o declínio cognitivo, a falta de estímulos, também podem ter a ver com isso, né? Tem alguns estudos que mostram, por exemplo, na infância, que a depender de como os pais orientam os filhos, pode fazer com que eles tenham uma memória mais rica ou menos rica das experiências que vivenciaram, né? Os recursos do ambiente, então, são alguns fatores que vão influenciar nessa capacidade de memória, né, prospectiva. Se a gente pensar assim, um lugar que não tem relógio, né, um lugar que não tem um calendário, é um lugar que tem muita falta de recursos de modo geral, essa memória ela fica mais comprometida, né, inclusive na questão de estimulação mesmo. Mas é importante a gente lembrar que, apesar da questão cognitiva que a gente falou, do declínio cognitivo, existem algumas pessoas que têm um comprometimento cognitivo, por exemplo, uma deficiência intelectual, e que têm uma memória fantástica, né, que a gente vai chamar de George Savant, né, são pessoas extremamente com uma memória muito grande, né, para uma determinada informação, mas que às vezes não são capazes de utilizar em outras situações também necessárias, né? Utiliza a memória, por exemplo, para fazer um desenho. Aqui eu coloquei as pinturas de Richard Wall, que era autista, e que fazia esses desenhos fantásticos. Olhava e depois reproduzia. Tem um outro que é bem famoso também, que fez um mapa de Nova York só de olhar, fez uma viagem, né, de helicóptero, depois, quando desceu, desenhou o mapa inteiro, só de recordação, né, com a capacidade de recordação. Bom, memória implícita. São aprendidas aos poucos, com repetições, então tem a ver com hábito. Por exemplo, a gente começa a andar, né? A criança, quando começa a andar, ela tem dificuldade, ela cai, ela fica prestando muita atenção nos passos que dá. E depois ela simplesmente anda, e hoje em dia a gente anda e não pensa mais quando está andando. Inclusive, quando a gente pensa, a gente tende a tropeçar, não é verdade? Então, é uma memória que é considerada como implícita. Mas, assim, há situações que, por exemplo, uma pessoa sofre um acidente, perde uma perna, passa muito tempo deitada, quando ela volta a andar, né, a usar um aparelho, né, uma prótese, ela começa a ter que pensar como é que ela faz para se levantar, porque o corpo dela está diferente, precisa de uma nova organização. Então, ela vai reaprender a andar. Mas essa daqui, aí dessa vez, ela vai precisar tentar, né, utilizar a memória declarativa para depois essa informação se tornar uma memória implícita. Então, alguns exemplos de memórias implícitas, que são aquelas que a gente não consegue verbalizar. Como é que você anda de bicicleta? Por mais que alguém que não saiba andar de bicicleta pergunte, a gente não sabe explicar exatamente como é que se anda de bicicleta, né? Simplesmente se anda. Como é que se escala uma montanha? Como é que se assobia? Inclusive, eu gostaria de saber, porque eu não assobio direito, né? Mas ninguém sabe explicar, simplesmente você assobia, né? Então, a gente só sabe que uma pessoa sabe essas habilidades pelo desempenho delas, né? E não de outra forma, né? A avaliação é feita de uma forma assim, pelo desempenho. Então, as memórias de ações são implícitas, né? O corpo sabe como fazer, mas não consegue explicar bem em palavras. O processamento automático libera o sistema, né, de processo controlado, que é aquele consciente em que você está pensando no que está fazendo, para executar tarefas mais complicadas e que exigem atenção. Então, por exemplo, no início, quem tirou carteira de habilitação, no início pensa muito em como está dirigindo. E aí, às vezes, dirige errado, para, né, não interrompe o carro. Mas depois de um tempo se torna automático e sem perceber, às vezes sinalizou para entrar, nem pensou antes que tinha que sinalizar, porque já aquilo ali se tornou algo automatizado. E aí libera você para pensar em outras coisas enquanto está dirigindo, né? Para olhar um outdoor, para pensar em outras coisas que aconteceram, que não seja ficar pensando o tempo todo em como dirigir. Então, essa memória implícita ela é considerada não consciente. Mas é importante a gente lembrar assim também, um fator, né, importante da memória implícita, é que às vezes acontecem, né, determinadas situações em que você esquece que aprendeu alguma coisa ou que aprendeu num momento muito precoce da vida. Por exemplo, na infância ou na adolescência eu tive aula de inglês e aí se passaram 30 anos, 40 anos. E aí eu volto e tenho a necessidade de aprender inglês, porque eu vou fazer uma viagem para o exterior. E aí eu vou reaprender.
Só que essa reaprendizagem é muito mais fácil. Por quê? Porque eu já tive exposição a esse conhecimento. Então, vai haver uma pré-ativação ou priming, né? Você pode também... meu pai falava inglês comigo na infância, algo parecido, né? Uma situação parecida, né? Outra questão também, né, associada, já pensando aqui numa questão mais traumática, por exemplo, uma pessoa que tem medo de cobra, mas não lembra de uma situação em que ela foi vítima, né, de uma picada de cobra, mas ela sabe que tem um medo grande de cobra. Então, seria uma memória implícita que não é consciente. Bom, e aqui um resuminho dos tipos de memória, né, sensorial, de curto prazo, de longo prazo. Essas primeiras aqui, elas são temporárias, essa aqui bem rapidinho, essa daqui já com um prazo um pouco maior, e essa daqui de forma indefinida, né? A estabilidade, essa aqui é transitória, a de curto prazo facilmente desintegrável e a de longo prazo mais estável. Capacidade limitada, né, das duas primeiras e ilimitada da de longo prazo. E as características gerais são impressão momentânea, não consciente, sensação ou associação passageira. No segundo prazo, no curto prazo, desculpem, consciência imediata, ativa, mantida por repetição. E na de longo prazo, todo o nosso conhecimento, né, é o que resulta, né, é resultado dessa memória de longo prazo, ela é passiva, é resultado da codificação, armazenagem e recuperação da informação. Bom, e a recuperação, né? Quando é que acontece? A gente tem a recuperação, aqui são alguns exemplos de alguns estudos que são feitos, né? Principalmente em laboratório, em que são feitos testes para poder fazer o estudo de como é que a gente recupera a memória. Então, tem a recordação livre, que é quando a pessoa, por exemplo, é exposta a uma série de informações e depois pergunta para ela, me diga aí tudo que você lembra. Então, é uma busca muito mais exaustiva, né? Porque o objetivo da recuperação não é seletivo. Então, não tem nenhum apoio. Eu vou fazer um teste aqui com vocês rapidinho. Então, é um teste de recordar livre. Na recordação com pistas, durante a fase de teste, né, os participantes às vezes são orientados para poder organizar melhor essa memória e conseguir evocar os itens depois, né? Pode também ser ajudado, né, durante o período, dizendo assim, quais são as letras que estavam no início daquelas palavras, para que ela consiga lembrar mais facilmente. E o terceiro tipo são os testes de reconhecimento, que eu também coloco um exemplo ali para vocês fazerem depois. Então, nos testes de reconhecimento, a descrição é direta, discriminação direta entre itens antigos e itens novos. Você tem que identificar quais são os itens que são novos e quais eram os que estavam ali presentes antes. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Queria que vocês lembrassem aí, tentassem lembrar. Bom, espero que tenham lembrado das letrinhas, gravem aí. E aí a gente vai falar aqui de Ebbinghaus, que foi um dos primeiros pesquisadores lá no início dos estudos de psicologia a fazer a apresentação de listas de sílabas sem sentido para as pessoas e depois fazia uma observação de quantas as pessoas perdiam, né, esqueciam essas sílabas ao longo do tempo. E aí ele fez uma curva do esquecimento, observando que as pessoas perdiam a maior parte das informações no primeiro momento e com o passar do tempo podia ser mantida a depender de quantas vezes elas fossem apresentadas aquelas informações. Então, quanto mais apresentadas elas eram, mais fácil era de manter a informação. Aqui é o teste do reconhecimento, que eu vou deixar o link para vocês fazerem, que é assim, são mostradas, né, 12 fotos na primeira etapa, depois 12 fotos na segunda, e na terceira parte são mostradas 48 fotos, e aí você tem que dizer se foram mostradas na primeira, na segunda, ou que você nunca viu aquela foto. Parece fácil, mas não é não. Bom, outra questão, né, sobre memória.
é reconhecer se uma informação ela já existia na sua memória. Então, você tem informações que são evocadas conscientemente, por exemplo, você lembrar do contexto pessoal em que certos estímulos foram percebidos, né? Então, aqui nesse caso, você está lembrando, tentando lembrar conscientemente de uma determinada situação. Você vai tentar reconhecer se aquela informação já existia, né? Se você já conhecia aquilo ali. Está indo para uma palestra, já ouvi isso antes, eu vi isso na aula de fulano, ou em uma palestra, em um determinado lugar, um livro que eu li. Então, exige um certo esforço mental, né? Pode até ter uma riqueza maior de detalhes. Uma segunda possibilidade é você reconhecer uma determinada informação por familiaridade. Você tem a impressão que já viu aquilo ali, mas você não tem uma lembrança tão vívida. Por exemplo, vai numa casa e fala assim, eu conheço essa casa, eu conheço esse lugar, já vim aqui antes. Mas às vezes você não sabe com quem foi, quando é que foi que isso aconteceu, né? Até lembrar, por exemplo, dos detalhes da casa que você viveu nos primeiros anos da sua infância. Você não consegue lembrar de uma forma tão consciente, né? Quanto quando você faz esse esforço aqui da informação que é intencional, né? Você lembrar, por exemplo, de alguém que morreu na infância, né? Quando você era criança, por exemplo, minha vizinha, meu pai faleceu quando era criança ainda. Tô meio mórbida hoje com os exemplos, mas falando de lembrança é inevitável, tá, gente? Então, eu não lembro direito do rosto dele, não lembro direito de como era a nossa casa na infância. Então, lembro de algumas coisas, mas não lembro precisamente. Então, é a informação reconhecida por familiaridade. Quanto à questão do esquecimento, por que que acontece, né? Saber de memória é importante a gente lembrar também do esquecimento, porque que, enfim. Então, a perda de memória é a incapacidade de recuperar, de trazer a consciência imediata. Quais são os motivos? Pode ser por uma lesão cerebral, né, que afeta o funcionamento normal do cérebro, e aí pode afetar somente a memória episódica ou toda a memória anterior, né? Na verdade, você tem dois tipos. Tem a amnésia retrógrada, que é quando a pessoa perde a memória do passado, né, tudo que foi anterior àquele momento, e tem a memória anterógrada, que é quando há uma diminuição da capacidade de consolidar novos conhecimentos. Ou seja, a partir do momento que aconteceu aquela lesão ali, eu consigo até lembrar das coisas anteriores, mas eu não consigo formar novas informações, novos conhecimentos. Fiquei com dificuldade de aprender coisas novas, né? O filme, como se fosse a primeira vez, que é um clássico, todo mundo já deve ter assistido, fala no caso da memória, da amnésia retrógrada, né? Na verdade seria anterógrada, porque ela não consegue aprender tudo que acontece depois do acidente. Ela consegue lembrar de tudo que aconteceu até o dia do acidente. Depois ela não consegue, ela lembra naquele dia, no dia seguinte ela esquece completamente, né? E o filme é interessante por causa disso. Bom, a teoria da deterioração vai falar que os traços da memória desaparecem rapidamente com o passar do tempo, né? Que a memória de curto prazo e a memória de trabalho, elas tendem a serem esquecidas. É a teoria da deterioração, que é por isso que a gente esquece. A teoria do deslocamento vai dizer que há um número limitado de aberturas a serem preenchidas na memória de curto prazo e que as informações novas desalojam as mais antigas. E é por isso que a gente esqueceria de algumas informações, porque a gente tem um número limitado de lugares para ocupar com a memória de curto prazo e que vai se tornar depois memória de longo prazo. Então, ela desaloja, né, as informações anteriores de memória de curto prazo, por isso que nem tudo fica. Bom, uma outra possibilidade, né, e que se discute muito, é que as pessoas não é que elas esqueçam, elas simplesmente não conseguem lembrar. Né? O problema estaria na recuperação e não na armazenagem, que é diferente da teoria anterior. Outra possibilidade é entender assim que algumas memórias desaparecem por falta de uso. Se você não utiliza, ela acaba, né, acontecendo uma atrofia sináptica, ou seja, não tem mais sinapse ali, ela fica perdida, né? A incapacidade de lembrar, que é a falha na recuperação de pistas. Quais são as pistas para chegar naquela informação? Eu não tenho mais e aí eu não consigo lembrar, né? E a outra seria que há uma alteração do traço de memória, que aí seria problemas de lesões cerebrais, de desvanecimento, interferência, distorção e repressão.
Aqui a gente fala, né, de algumas teorias, né, sobre o esquecimento. O Ivan Esquerdo, em 2006, escreveu, né, um artigo chamado Arte de Esquecer, que ele vai defender a ideia de que o esquecimento é uma forma de proteger o armazenamento de fatos importantes, que a gente não deve reter tudo na informação realmente, só aquilo que foi mais importante. Então, ele vai falar da teoria do desvanecimento, da teoria da distorção, da teoria da repressão, né, que é muito famosa dentro da psicanálise. Por exemplo, Freud vai dizer que os indivíduos reprimem experiências que provocam ansiedade ou que são traumáticas, né? Só que aí tem um detalhe, que mesmo que você não lembre de determinada informação, ela tem efeito no presente. Você pode não, ou você realmente ela ter chegado à sua consciência e você reprimiu ela, né? Ou ela nunca ter chegado à consciência, mas ainda assim ela impacta no seu comportamento, né? Na sua ansiedade, né? Na sua condição atual. Então, seria, mesmo não lembrando, aquelas emoções, né, vividas, elas acabam provocando um efeito no presente. E a teoria da interferência, que vai dizer que a aprendizagem prévia pode interferir na recuperação de uma aprendizagem antiga, ou uma aprendizagem antiga pode interferir na lembrança de uma nova aprendizagem. Né? Então, uma coisa, você aprendeu, por exemplo, que, sei lá, uma coisa que não pode comer melancia depois do almoço. E aí você está estudando nutrição, né? Curso de nutrição, e aí diz que é para comer melancia depois que come tal coisa, porque isso vai ajudar, vai fazer bem para a saúde por algum motivo. Um exemplo, né? Trivial. E aí você não consegue aprender isso, é uma coisa que você tem muita dificuldade na hora que vai, esquece toda hora. Por quê? Porque um aprendizado anterior está interferindo na sua aprendizagem nova, né? E pode acontecer o contrário também. Bom, fatores que afetam a memória. Né? Então, aqui a gente vai ter alguns fatores que vão ajudar na memória, tá, gente? Então, a superaprendizagem é uma delas, que seria assim, quando você aprende bastante, né, um determinado conteúdo, ou seja, o conteúdo foi super aprendido, uma pessoa que foi muito bem num curso, que foi muito bem numa disciplina, quando, mesmo passando anos, a chance dela recordar aquele assunto é muito mais fácil. A recordação ela se torna automática em determinadas situações sem necessidade de você pensar nela, né? Porque houve uma superaprendizagem. O segundo fator seria a organização. É preciso organizar a informação adquirida para que sua recordação futura seja possível, né? Então, você tem duas possibilidades. Uma externa, que seria a pessoa que está expondo, por exemplo, o assunto, organizar ele. Por exemplo, hoje vocês vão aprender sobre memória, né? Nós vamos estudar isso, aquilo, outro, não. Então, eu estou organizando. E aí foi feito um estudo, por exemplo, em que mostraram para 2 grupos de crianças diferentes a história de uma raposa. Em um ia falando todas as características da raposa, diretamente a raposa gosta disso, a raposa tem tal hábito, a raposa é isso, aquilo, outro. E um outro tinha organizado assim, o que é que a raposa come? Aí tinha a lista. Quais são os hábitos da raposa? Tararara, né? Então, as pessoas recordavam muito mais daquele que estava organizado com títulos, né? O que é que a raposa come, do que aquele que não tinha organização. Isso pode acontecer também no livro, né? Nos subtítulos de um livro, ou aqui, por exemplo, no título da apresentação, né? Etc. Então, isso facilita a memória. A organização, né? E a interna, que é subjetiva e elaborada pela própria pessoa, né? E aí cada um vai organizar de uma forma diferente. Às vezes, num teste, cada um... eu vou organizar um esquema, né? Uma forma aqui de me lembrar dessa informação. Às vezes, quando você está estudando um assunto novo, né? Tem gente que organiza, né? Faz alguns links, associações para poder lembrar. E outro fator, né? É a recuperação, né? É importante a gente lembrar que os processos de recuperação ou recordação nem sempre ocorrem de modo automático, né? Depende de disponibilidade de informação e de acessibilidade. Quanto mais o tempo passa, há mais informação retida do que capacidade de recordá-la, né? Então, às vezes você está lá com a informação retida, mas você não consegue recordar ela, às vezes por diversos fatores, inclusive emocionais. Às vezes você está fazendo uma prova, depois que você sai na porta, você lembra, lembrei agora. E aí já saiu, geralmente o professor não aceita, né? Então,
Mas é importante lembrar assim, que a retenção é condição necessária para a recuperação, mas ela não é condição suficiente, né? Se você não tiver a disponibilidade da informação, você não vai conseguir recuperar ela, né? Mas ela é importante reter, né? Ter ela retida para poder recuperar. E as implicações educacionais, tá, gente? Usar, né, diferentes apresentações de material em momentos diferentes, com o uso de várias estratégias, né, para fazer uma memorização mais duradoura. Usar filmes, né, aprender no computador, fazer demonstração, né, prática, usar livros diferentes, etc. Né? As estratégias que podem ser utilizadas, né? Repetição, né, vai fazer com que a memória de curto prazo passe para a memória de longo prazo. Elaboração, associar o que tem que ser aprendido a imagens mentais ou relacionar com materiais que já foram aprendidos. Então, significa que precisa ser ativo esse processo, né? E a organização, juntar o que deve ser aprendido em grupos de itens relacionados entre si. Bom, e aqui eu queria ver quem que lembra, né? Quais foram as palavras colocadas lá no início da aula. Ai, gente, ficou errado. Ó, apareceu errado. Foi. Bom, para saber mais, eu coloquei aqui o vídeo do programa Futurando, que vai falar sobre memória dos bebês e vai falar sobre falsas memórias. Bom, é isso. Por hoje é só. Não deu certo ali o teste, tá? Mas eu vou mandar para vocês o outro teste lá das imagens de pessoas, tá? Um abraço e até a próxima.